Tô aqui, tô cheia, aleluia. Meu Deus do céu, não tem como, é inacreditável. Se você está debaixo da coberta, se está debaixo do lençol, levanta, crente, dobra o joelho, chora, sente a presença de Deus, porque a glória de Deus que está descendo sobre esse lugar vai invadir a tua casa, vai invadir o lugar que você está agora. E isso aqui não é conto da carochinha, nem estou falando porque estou na internet com cara de comercial, que você sabe que eu não sei fingir costume. É porque a presença de Deus é real neste lugar. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, o Senhor, quem impedirá? Aleluia! A paz do Senhor, povo de Deus. Camila, tá ligada? Tô, meu filho. 2h50 da manhã, você acha que eu vou dar bobeira? Tô na fila da madrugada. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Como já diz a avó do meu esposo, de madrugada a fila é menor. Vem com a gente, viu? Eu quero deixar uma porção da palavra de Deus para todo o povo que acompanha a gente agora. Se encontra no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 4. Deus confiou algo ao meu coração. E eu quero aqui dizer em que contexto eu estava quando Deus me confirmou a palavra para esta madrugada. Eu estava lavando louça. Eu lavo louça. Grande era a louça. E o telefone tocou e era uma irmã, uma serva do Senhor. E ela estava tão enlutada, perdeu a mãe há tão pouco tempo. E a palavra do Senhor, ela é clara, Ele é pai dos órfãos. Pai dos órfãos. Eu já quero começar a me dirigir a todas as pessoas que estão enlutadas em casa agora. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E ali o telefone tocou e eu já havia me disponibilizado a orar por ela, quando ela precisasse. E então ela disse, faça isso agora. E eu disse, vou fazer agora. Mas que tipo de palavra é o suficiente para alguém que está sem o pai, para alguém que está sem a mãe? E eu disse, Senhor, é só o Senhor mesmo. E enquanto eu orava, pedi ajuda ao Espírito Santo para fazer uma oração que fosse útil, que fosse eficaz naquele momento. E eu dizia, Senhor, o que eu vou dizer? E o Espírito Santo falava comigo, diga agora em oração que eu vou revesti-la, e tudo aquilo que eu não der para ela poder para resolver, eu vou dar a ela a capacidade para administrar. Eu disse, Senhor, eu creio nesta palavra, e eu liberei essa palavra sobre a vida daquela moça. E eu disse, olha, Deus está falando comigo aqui agora, que tudo que Ele não te der poder para resolver, Ele vai te dar capacidade para administrar até que Ele resolva. E eu creio nisso. E Deus falou para mim, é sobre isso que você vai falar na vigília aquela madrugada. Eu disse, Senhor, isso é tão tremendo. Guarde essa frase aí, porque ela é uma palavra de ordem. Que palavra você diz para alguém que enterrou uma mãe? Que palavra você libera para alguém que enterrou um filho? Que palavra você diz para alguém que perdeu um marido? Que palavra você diz para alguém que perdeu um bem que não pode ser substituído, entre tantas outras coisas? Você não pode, às vezes, ter de volta aquilo que você perdeu. Você não pode resolver imediatamente um problema, uma circunstância que se apresentou diante de você. Mas o Senhor está dizendo, todas as vezes que eu limitar o poder que eu posso te dar, o poder que você tem para resolver algo, é porque eu estou querendo desenvolver em você a capacidade de administrar aquilo que ainda não pode ser solucionado. Ele me disse, e eu sei que eu estou repetitivo e não me importo com isso, me importa é que você entenda o que Deus quer falar. E Deus me disse, repita isso, porque se você não gravar nada do que eu pretendo dizer nesses 20 minutos, você precisa guardar isso no seu coração. Aquilo que Deus não te der poder para resolver, Ele vai te dar graça para administrar até que Ele resolva. E Deus trouxe isso em minha memória quando me fazia lembrar da mulher sunamita que recebeu o único filho que ela tinha. Já fazia parte de uma promessa que Deus havia usado o profeta Eliseu para que ela
gerasse, uma vez que o marido dela já era avançado em dias. E no verso 20 do capítulo 4, depois desse menino ter saído com o pai pela primeira vez, voltou com uma forte dor de cabeça, entrando dentro de casa e dizia: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E uma mãe conhece um filho e pelo grito, pela dor, pelo gemido, ela obviamente sabia que já não havia muito o que fazer. O texto não conta, mas obviamente sendo mãe, a gente sabe que ela tentou fazer alguma coisa. Ninguém vai receber um filho gritando de dor de cabeça dentro de casa e não vai fazer nada. Com certeza ela deve ter feito o que qualquer boa mãe faria. Abriu ali em meio aos cabelos, viu se machucou alguma coisa. O que está acontecendo? Tentou investigar, mas no final o texto diz que colocou o menino no colo. O texto, na verdade, não fala colo. Ele diz assim, que ela colocou ele sobre os joelhos dela. E ao meio-dia, verso 20, o menino morreu. Colocou o menino sobre os joelhos. Colocou o menino sobre os joelhos. Colocou o menino sobre os joelhos. O problema sobre os joelhos. A incapacidade sobre os joelhos. Colocou a fraqueza sobre os joelhos. A impotência sobre o joelho. Porque tudo isso que o menino representava, ele era o cumprimento de uma promessa, mas que agora ela estava vendo escapar, sem ter absolutamente o que fazer. E joelho para nós é tão profético. Joelho fala de um apelo, joelho fala de uma súplica. Talvez você diga: Camila, mas ela não estava necessariamente orando. Mas joelho fala de colo. E quando é que uma mãe coloca um filho no colo? Então entenda isso. O joelho, ele fala de uma súplica, de um rogo. E o meio-dia fala de um tempo determinado. Quando deu meio-dia, morreu. A impressão que a gente tem pelejando, buscando em oração por algumas soluções de problemas que estão na nossa mão, mas ainda não aconteceram, ainda não solucionaram. A impressão que a gente tem é que esse meio-dia chega na oração, é que esse meio-dia chega na busca e não há mais nada do que fazer. E então começamos a indagar em circunstâncias e começamos a pensar assim: eu já oro há tanto tempo e não aconteceu, eu já oro há tanto tempo e não cumpriu, eu já oro há tanto tempo e não resolveu, eu já oro há tanto tempo e a dívida não foi paga, já oro há tanto tempo e a porta não foi aberta, já oro há tanto tempo e meu marido não está liberto, já oro há tanto tempo e ainda não foi curado, já oro há tanto tempo e ainda está nas drogas, já oro há tanto tempo e mesmo assim se mantém morto. Só que há um tempo para isso. Veja, não há um tempo para parar de orar, mas há um tempo para você entender que esta oração não significa sempre que ela vai resolver o problema, mas que ela vai te dar graça para trabalhar enquanto Deus não resolve esse problema. Deus está dizendo para quem está em casa agora: não pare de orar só porque você ainda não teve solução. Não tire da oração aquilo que ainda não se resolveu só porque a solução esperada ainda não chegou. Eu escrevi uma frase que me veio muito fresca e eu vou ler porque eu não quero perder o que Deus quer ministrar na sua vida. Deus disse assim para mim: olha, se a oração não resolver para você, ela vai trabalhar com você. Então você tem que continuar orando, mesmo que este menino ainda não esteja liberto, mesmo que esta casa ainda não esteja restaurada, mesmo que a vacina contra o Covid ainda não esteja pronta, você precisa continuar orando, porque quando Deus não trabalha diretamente na oração para você, Ele vai usar esta oração para fortalecer você, enquanto não resolve este problema. É por isso que a gente não fica maluco, gente, eu tenho que falar. Alguém diz: vai para a igreja pregar 3 horas da manhã, para quê? Vai orar, vai ficar com a televisão ligada, com o celular ligado, gastando internet, uma hora dessa para quê? Vai continuar fazendo as coisas de Deus para quê? Se a resposta ainda não veio, eu vou continuar fazendo para que eu continue vivendo, para que eu continue adorando, para que eu... Daí alguém diz assim: Camila, mas será que vai dar jeito? Parece que nada mudou. Me faz lembrar de Gideão malhando trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor se apresenta para ele para estabelecer um tempo de solução. Mas enquanto ele não tinha solução, Gideão estava com a administração. Qual que é a administração? Ele é um gestor, está malhando o trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar o trigo, mas é onde ele pode
fazer naquela hora. Então, quando o anjo diz, varão valoroso, o Senhor é contigo, ele responde, se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Tipo assim, se o Senhor é comigo, por que eu estou com esse problema? É porque o Senhor é contigo que você está no lagar, porque se não fosse contigo, não tinha trigo, não tinha lagar, não tinha nada. Você diz, Camila, está muito difícil. E o Senhor está dizendo, eu te dei capacidade para administrar essa situação difícil. Eu estava em casa e Deus falou comigo. Hoje eu vou falar com pessoas que estão em casa e precisam compreender que a solução não foi dada na mão delas. O Senhor falou comigo. Você precisa despertar gente que está entrando com a cabeça em parafuso, dizendo, não, porque eu sou crente, eu tenho que resolver. Não, porque eu sou profeta, eu tenho que fazer acontecer. Não, porque eu sou pastor, eu tenho que dar jeito nisso. Não, porque eu sou um pregador, eu tenho que liberar uma palavra. E o Senhor está dizendo, sua oração não salva, sua oração não cura. Não, Camila, não, quem faz isso é Jesus. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Agora, se a maneira de Jesus operar é você carregando no joelho, então administra isso. Se você está em casa perto de alguém, olhe para esta pessoa agora. Oi, que saudade de dizer isso. Ai, Camila, eu não gosto, o problema é seu, eu estou falando. Crede em Deus e estarei seguros. Crede que nessa madrugada eu estou como profeta e você vai prosperar sobre essa palavra. Se está perto de alguém, vira para essa pessoa na sua casa e diga para ela aí agora, administra. O que é isso, Camila? Deus está dizendo, todas as vezes que eu furto de você, todas as vezes, que eu limito de você a capacidade de solução, é porque eu quero desenvolver em você capacidade de administração. Ei, maré tranquila nunca fez bom marinheiro, meu filho. Deus está te dando experiência. Essa mulher não podia ressuscitar o filho dela. Essa mulher, ela não tinha uma palavra para tirar esse menino do mundo dos mortos. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto o menino estava no joelho, irmão, ela é mãe. E mãe, quando está determinada a fazer algo, ela não fica louca. Ela traça um plano. Eu imagino que ela deve ter ficado um tanto quanto descompensada quando viu que o menino gritava e não sabia o que era, não sabia de onde vinha, não tinha causa e também não tinha solução. Mas eu imagino que nesse período de colo, nesse período de joelho, eu vou repetir, nesse período de joelho, que o menino está sobre o colo dela, eu imagino ela pensando o que vai fazer depois que o menino vier a óbito. Porque não é de qualquer maneira. Olha como ela é específica. Pelo amor de Deus, gente, é um nível de frieza até. E é interessante que quando a gente tem vida de oração, quando a gente tem uma direção de Deus, a gente fica tão anestesiado em algumas situações que ninguém diz, você tem tudo sob controle. Não, eles dizem, você é louca. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não é, que no tempo de joelho, Deus me deu uma estratégia. No tempo de joelho, Deus me deu uma direção. Ela desenvolve uma direção. Você vê que está planejado. Olha isso. Meio-dia o menino morre. Ela tira o menino do colo. Coloca nos braços. Vai para o quarto do profeta. Deita o menino na cama do homem de Deus, o profeta Eliseu. E vai buscar a solução. Aí eu te digo. Ela tinha a solução? Não tinha. Mas ela era a gestora. Ela foi correr atrás de quem tinha. E eu disse, Deus, o que é isso? E o Senhor falou para mim, se dirija hoje aos administradores de crise, de gente que só não está sendo bem sucedida no que foi chamado para fazer, porque está querendo solucionar quando eu só mandei administrar. Porque está achando que tem que ter a palavra do sim ou do não. Porque está achando que tem que abrir ou fechar. E o Senhor está dizendo, se eu não estou te dando poder para resolver, é porque eu estou te dando graça para administrar. Administra. A palavra de ordem sobre a vida de alguém é essa, administra. Ela administra toda aquela situação. E eu falei, Senhor, nós temos mais pessoas assim na palavra? E o Senhor falou comigo. Isso acontece muitas vezes. Quando a gente busca a oração como recurso de solução e não entende que ela tem capacidade de administração. 2 Coríntios capítulo 12, o texto vai falar sobre o apóstolo Paulo. Ele tem um problema.
Um problema também que ele vai buscar em oração e ele pensa ser irremediável, a não ser que Deus faça algo por ele. E o texto é incrível, 2 Coríntios capítulo 12, versos 7, 8 e 9. E ele começa no verso 7, falando da sua queixa, do seu problema. E qual é o problema do apóstolo Paulo? Ele diz: eu tenho um espinho que me foi posto na carne, para que eu não me vangloriasse por causa da grandeza das revelações que eu recebi. Só que acompanhado a ele, eu tenho um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. Aí olha o que o texto diz, versos 7 e 8. E ele começa o verso 7 dizendo: por 3 vezes eu orei. Por 3 vezes eu orei, e orei especificamente pela solução deste mal, pela retirada deste espinho. O texto é claro, ele não orou por nenhuma outra coisa senão por isto que o afligia. E ele disse: por 3 vezes eu orei, por 3 vezes eu insisti, por 3 vezes eu bati na porta, mas ele me disse: vou resolver? Não, administra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E então eu entendi que quando eu estou fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Deus está dizendo: ei, você não é vitorioso só quando eu te dou vitória. Você é vitorioso quando aprende a administrar uma perda. Aí você cresce. Aí você avança. Aleluia. Aleluia. É quando eu não tenho poder para fechar uma questão que Deus desenvolve em mim uma capacidade de gestão. Aonde estão as pessoas que nesse tempo de crise serão administradores de toda essa situação? Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo passa por isso. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Romanos no capítulo de número 7, ele deixa muito claro que há diante dele, por exemplo, uma guerra que não pode ser por ele vencida. Há diante dele, por exemplo, uma guerra que não pode ser por ele mesmo definida. Qual? Batalha entre carne e espírito. Enquanto nós estivermos vivos, essa batalha vai se manter. Haverá guerra constante entre carne e espírito. E o que ele diz aos Romanos, capítulo de número 7, o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que vou executá-lo, encontro outra lei operando nos meus membros, isto é, a lei do pecado que opera na minha carne e milita contra a lei de Deus, de modo que o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. E ele diz: eu sou miserável, quem vai me livrar do corpo desta morte? Realmente, ou é só o arrebatamento, ou é só a morte que separa corpo de alma, que separa espírito de corpo. Então, se está vivo, não tem como, vai guerrear. Mas ele não termina dizendo: sou um derrotado porque não venci. Não, ele termina dizendo: mas graças dou a Jesus Cristo, graças dou a Jesus Cristo. Camila, eu não entendi. Vai entender. Deus está dizendo: quando houver uma guerra que a vitória não estiver na tua mão, vai dando graça para mim que eu dou graça para ti. Vai dando graça para mim que eu dou graça para ti. E você vai administrar. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Deus, dá para resolver comigo vivo? Ele estivesse dizendo: não, mas dá para administrar. Administra. Aleluia. Aleluia. Marcos capítulo de número 5. Camila, você está diferente? Tô mesmo. Marcos capítulo de número 5. 12 anos de administração. 12 anos administrando. 12 anos. 12 anos. 12 anos pelejando, 12 anos buscando uma cura que não existe, 12 anos dentro de um tratamento que não leva ela à melhora. O texto diz que ela só piora, porque eu estou falando da mulher do fluxo de sangue, uma hemorragia contínua, num tempo onde não tem transfusão sanguínea, ela só perde, só perde, só perde, só perde, e não restitui, ela só perde, só perde, só perde, e não tem nada de volta. Mas o texto diz que ela vende, que ela troca, que ela negocia tudo para investir no tratamento. Que é isso? Administração. Ela não tem a cura, mas não para de administrar. Para mim isso aqui é o maior intensivão de 12 anos de administração. Isso aqui é PhD em administração. Agora veja, tudo aquilo que ela fez
Não dava para ela cura, mas não tirava dela a capacidade de administração. E alguém diz, Camila, Jesus curou. Exatamente, foi Jesus que curou, porque quem resolve é Ele. Mas se ela não tivesse administrando 12 anos, é ruim que ela estava diante da oportunidade de ser curada quando Jesus passou pelas cercanias dela. Camila, eu não entendi. Vai entender que eu vou falar rasgado. Não é porque Ele cura câncer que você interrompe a quimioterapia. Faz o tratamento. Deus está falando com alguém essa madrugada. A sua administração vai te preparar para a hora da solução de Deus. Poxa, Mag, pedi para você ficar aqui com o menino da bateria, com o do baixo, com o do todo mundo. Administra. Ela não resolvia, mas administrava. Eu lembro que as nossas avós não tinham tanta medicina, mas elas administravam o negócio. Fazia o que podia. Você está aí em casa e você diz, Camila, eu não vejo em mim condições de resolver. Você não vê porque você não tem, então para de brigar. Desce na labassúria. Desce. 12 anos. Não tem a cura, mas administra. Vai se preparando. A primeira vez que eu li sobre a passagem da mulher do fluxo de sangue na Bíblia, o Senhor disse assim para mim. Depois eu até reproduzi para as pessoas, mas a experiência foi pessoal. Mas eu vou dizer para você o que Deus disse para mim. A primeira vez que eu li sobre a mulher do fluxo de sangue na Bíblia, Deus disse assim para mim, faça alguma coisa, mesmo que eu ainda não esteja fazendo nada. Ele estava dizendo para mim, faça alguma coisa por si mesma. Deus ama quem luta. Deus ama quem não desiste. Deus ama um Bartimeu que grita, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo que alguém diga, calha a boca, cego, ele não vai te ouvir. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Deus ama uma cananeia que não desiste. Aonde alguém diz, despede a que vem gritando atrás de nós. Mas ela continua, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus ama alguém que não desiste. Quando eu estava pensando sobre essas coisas que o Espírito está compartilhando ao meu coração, o Senhor disse assim para mim, veja aí, quais são as pessoas mais bem-sucedidas no mundo? Financeiramente falando, é claro. E aí eu fui no Google e botei lá, me dei aí a lista das pessoas mais bem-sucedidas no mundo. E nós temos 7 nomes que encabeçam a Forbes nos últimos 3 anos. Os 7 nomes, aí eu não aguentei. Nenhum deles foi inventor de nada. Eles não inventaram nada. Esses aí é só se eu botasse a lista do Nobel disso ou daquilo. Eles não inventaram nada. Os homens mais bilionários. Camila, o que é mais bilionário? Não sei, deve ser quase trilhardário. Os homens mais bem-sucedidos financeiramente, os donos das maiores empresas, os donos dos maiores conglomerados empresariais, eles não inventaram nada. Vou te dizer outra coisa, eles também não abriram nada. Onde você vai olhar lá, pastor Miguel, sabe o que eles fizeram? Eles só administram o que alguém já fez. Só que eles fazem isso tão bem, que a coisa não para de crescer, não para de evoluir. Você acredita que tem administrador dentro de empresa que é tão bom, que o pessoal vota para tirar o CEO da empresa, mas não tira o administrador-chefe? Fala, rapaz, como é que é isso? O dono da empresa sai e o camarada que administra fica. Por quê? Porque é um gestor, é um administrador. Deus está dizendo para alguém, você tem se rasgado porque você quer uma solução. E é por isso que você está doente. Eu estou te dando capacidade para administrar. E isso já é um privilégio. Se você estiver perto de alguém, diga para esta pessoa, administrar é um privilégio. Administrar é um privilégio. Administrar é um privilégio. Lucas capítulo 22. Jesus! Na oração do Getsemane, Jesus resolve tudo. Jesus é Jesus. Mas na oração do Getsemane,
por causa do nível de angústia que estava nele, em razão do Calvário e de tudo que passaria. Verso 42 do capítulo 22 de Lucas, ele faz uma oração: Pai, olha o apelo, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Tem um pedido aqui, verso 42, um pedido, qual? Vou ser honesta, Jesus está dizendo: será que não haveria uma outra solução? Todavia, é claro, seja feita a tua vontade, porém, né? Será que dá para passar? Verso 43, resposta imediata do dono de tudo, do Pai. Um anjo ao lado de Jesus. É tão interessante, se você olhar o texto, depois medita aí. Jesus olha o anjo e o texto diz que colocando a mão sobre o seu ombro o consolava. E recebendo aquele consolo, o texto diz que vendo o anjo se pôs ainda mais em agonia. Sabe o que está acontecendo? Jesus está entendendo o recado. Ele está dizendo: Pai, dá para passar. Quando ele vê o anjo consolando, é o Pai dizendo: não, administra. Administra, porque vai ser esse cálice, vai ser desse jeito. Administra, administra, administra. Eu estou imbuída de uma autoridade que vem do alto. Administra. Aonde quer que você esteja agora, Deus está dizendo: quem liberta do crack sou eu, mas quem administra é você. Oh, quem liberta do álcool sou eu, mas quem administra o casamento com o alcoólatra é você. É como se o pai estivesse dizendo: filho, administre isso aí. Porque qual foi a frase que eu disse aqui no início? Eu disse que tudo que Deus não te dá poder de resolver, vai te dar graça para administrar, até que Ele resolva. Em Lucas 22 o que eu vejo é isso. Eu vejo o pai dizendo: administra Lucas 22, que daqui a 3 dias eu te dou João 19. O Senhor está dizendo: enquanto você administra, eu deixo pronta a solução. Se até o Filho de Deus passou por um momento na vida que o fez compreender que não era hora de resolver, mesmo falando com o dono de todo o poder, mas era hora de administrar. Você precisa parar de arrancar cabelo. Precisa parar de andar nessa casa igual uma barata tonta. Ai, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que resolver. Você só tem que administrar. Um dia após o outro. Já viu a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia. O que ele está dizendo? Administra aí o dia a dia. João capítulo de número 1, Deus falou para mim: fecha nele, que foi o melhor administrador. João, tanta graça. João capítulo de número 1, tanta graça, tanto poder. Ministrando um culto no deserto, vamos dizer assim, batizando uma renca de gente com água. Tanta virtude, tanto poder, que alguém pensou: a solução está com ele. E chegaram para ele e disseram: João, fala a verdade, tu és o Cristo. E o texto diz: e falou a verdade e não mentiu, dizendo: não o sou. Mas por que vocês pensam que eu sou Cristo? Ora, porque tu resolve, porque tu tem poder. Estou aqui parafraseando para você entender João 1. Tu és o Cristo. Não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que vai adiante, aquele que prepara o caminho. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Ele diz: eu vos batizo com água. Ele está dizendo: eu só estou administrando. Depois de mim vem coisa muito forte. Ele vos batizará com fogo. Tem administradores que são tão eficazes, tão úteis, tão capazes na sua administração, que alguém pensa: é o dono da solução. E João diz: não, eu sou só um administrador. Você entende? Voz do que clama no deserto, prepara o caminho.
Oh, aplana a vereda, abre o espaço. E João vai abrindo o espaço, dizendo: eu não sou, aquele que vem após mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água para arrependimento dos vossos pecados, mas ele vos batizará com fogo. Oh, com fogo. Deus está dizendo: faz como você pode, que depois eu vou fazer o que você não pode. Saber que Deus tem poder para resolver esta crise não tira de nós a responsabilidade de administrar isso em oração. Saber que Deus tem poder para pagar uma dívida alta não tira de nós o compromisso de saber se pode parcelar. A gente tem que administrar. João fez isso de maneira tão bela. Eu estou parafraseando para você entender. É como se dissessem: João, você é o Cristo? Não, sou só um administrador. Vamos fechar aqui? O que é sunamita? O apóstolo Paulo, a mulher do fluxo de sangue e João Batista têm em comum: a capacidade de administrar coisas que só Deus pode resolver. É o que eles têm em comum. E aí eu te pergunto: será que nós não temos muito em comum com eles? Pastor Silas Lima Malafaia, meu pastor, Deus confiou uma palavra ao meu coração. Se o senhor estiver em casa assistindo, ou se for ver depois, ou se algum dos muitos milhares e muitos que lhe cercam ouvirem, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, meu pastor. Eu estava na minha cozinha meditando e o Senhor disse assim para mim: diga para ele que no Egito José não é tão solucionador quanto todo mundo pensa. No Egito, a gente vê José no meio da crise e pensa que ele chega para resolver. Mas se você olhar, a solução temporária que José promove não é a capacidade de dizer quem vai, quem fica, quem sobe ou quem desce. É a capacidade de ver além e de administrar. Por exemplo, no tempo da escassez e da fome, ele não sabia, ou melhor, no tempo da escassez e da fome, ele não tinha como fazer a semente produzir. Ele não tinha como determinar uma estação de colheita num tempo de vaca magra. Mas ele teve capacidade econômica para administrar. Deus me mandou dizer: diga ao seu pastor que não carregue o fardo da solução. Ele é José. Eu dei a ele capacidade de administração. Oreva, canta. Administra, oh, administra, ei, administra. Às vezes a nação, a família, agora estou falando de nós, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, chega em casa diante de uma crise assim: você tem que resolver. A gente é assim, né? Mas está na hora da gente aprender que se não está conosco a solução definitiva, isso não rouba de nós a capacidade administrativa de gerir. Na rua que eu cresci, a minha adolescência, eu tinha uma vizinha 2 casas no sentido oposto da rua. Ela era tão velhinha, congregava com a gente no círculo de oração. Gente boa. Aquelas corcunda que anda tanto na presença de Deus, que não é corcunda de coluna, é de tanto que ora, de tanto que vive encurvada em reverência, que cria costume.
Morava com ela 7 pessoas na mesma casa e mais 4 crianças. Ela cuidava de tudo. Ela só tinha o salário de uma aposentadoria do falecido marido. E ela cuidava de tudo. E os filhos já eram mais velhos, mas a casa parecia translocada. O portão era caído, quem olhava de fora, rapaz, era uma loucura. Sábado de manhã ela estava na igreja, domingo de manhã ela estava na igreja, domingo à noite ela estava na igreja. Quarta-feira à tarde ela estava no culto de libertação. Quinta-feira à noite ela estava no culto. Sábado de manhã ela voltava para a consagração. Terças e segundas ela fazia visitas nos lares. E você passava em casa, estava com pano de prato no ombro, deixando feijão congelado para isso, para aquilo. A gente olhava aquilo e dizia, meu Deus, é muita coisa para essa pessoa. No dia que ela faleceu, todo mundo, uns desgringolaram, outros arrumaram o prumo da casa, consertaram o portão, foram botando as coisas em ordem. Todo mundo tinha salário, mas ninguém investia. Todo mundo tinha as coisas, mas ninguém fazia. As coisas aconteciam por causa da maneira dela administrar. O Senhor fez uma grande obra em favor da intercessão daquela mulher e da vida que ela tinha. E Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: você não precisa fazer tudo. Você só precisa manter contato com quem faz. O que nós temos em comum a esses personagens da Bíblia que meditamos hoje é entender isso. Eu não preciso necessariamente fazer para alcançar a solução enquanto eu administro. Eu só preciso administrar enquanto quem eu conheço não faz aquilo que eu espero. Vou falar bem rasgadão e todo mundo vai entender. Aleluia. O Senhor está dizendo para mim e para você, quando alguém perguntar para você, e aí, você tem a solução desse teu filho que é dependente químico? Não, mas continua orando. E aí, você sabe o que fazer com esse marido que é alcoólatra? Não, mas continuo pedindo. E aí, você pode trazer de volta o fulano que morreu, que você sepultou? Não, mas continuo intercedendo pelos que ficaram. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Deus está dizendo, nem sempre você precisa fazer. Você só precisa colocar na sua mente e no seu coração a fé que tinham essas pessoas. Qual? Eu não faço, mas conheço quem faz. Eu não posso, mas conheço quem pode. Eu não tenho, mas conheço quem tem. Eu não entro, mas sei quem entra. Eu não curo, mas sei quem cura. Eu não liberto, mas sei quem liberta. Eu não restauro, mas sei quem restaura. Eu não vou, mas eu sei quem vai. Eu não brigo, mas eu sei quem briga. Eu não pelejo, mas eu sei quem peleja. Eu não dou ordem, mas eu sei quem manda. Jesus Cristo. Confia nele, espera nele, ore por ele. Pastor Eliel, quem canta agora? Kézia, sobe pra cá correndo. Enquanto Kézia vem pra cá, você aonde estiver agora, fecha o olho, você só precisa ouvir a minha voz. Eu não tenho a solução, mas falo com um que tem. Eu não vou te dizer o que você tem que fazer, mas vou falar com quem pode te dar a direção para que você faça o que precisa fazer, enquanto ele não resolve o que você precisa que ele resolva. Fecha os teus olhos aí agora. Bota a mão no teu coração. Se você estiver em casa agora, bota o áudio aqui, ó, no ouvido. Vai na porta de quem já está dormindo e mete a mão. Oh, se a criança está enferma, e agora? Bota a mão lá no berço. Se sentir vontade de colocar alguma coisa no lixo, agora coloca. Se quebrar alguma coisa, agora joga fora.
Camila, cuidado, hein? Cuidado você, quem está na madrugada e quer mistério, fica ligado. Se Deus falar queima isso, queima. Se Deus falar joga isso no lixo, joga. Se for Deus, fique agora atento à direção de Deus. Eu vou orar agora, Deus me deu uma oração. Levante a sua mão, bote a mão no coração, deixe Deus te direcionar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não viemos aqui nesta madrugada para fazer lobby midiático. Não importa, Senhor, quantos nos ouvem, mas importa quantos te ouvem nesta madrugada. Nós te clamamos agora, restaura a capacidade administrativa, restaura a capacidade gestora desse chefe de família que perdeu o comando, dessa mãe que perdeu o rumo, deste filho que não sabe o que fazer, deste empresário que se sente sem direção. Deus, restaura a capacidade administrativa que tu deu a Adão, a capacidade administrativa que o Senhor deu a Paulo, a capacidade administrativa que o Senhor deu à mulher do fluxo de sangue. Senhor, em nome de Jesus, nós choramos agora, Senhor, aonde houver agora um paciente renal que está pensando em desistir, dá ele capacidade administrativa enquanto filtra o sangue dele. Deus, aonde houver alguém agora com um tumor que precisa passar pelo processo de quimioterapia, dá a este homem, a esta mulher, capacidade administrativa na crise. Deus, nós te clamamos por pastores que nunca passaram por um momento como esse. Dá a eles a capacidade administrativa, Senhor. Nós não podemos, mas tu podes. Nós não fazemos, mas tu fazes. Nós não somos, mas tu és. Eu faço agora a minha oração como a palavra de Jó. Bem sei eu que tudo podes, tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Mas enquanto o Senhor não dá o ultimato, enquanto o Senhor não toca na prova comprobatória, enquanto o Senhor não coloca a sentença na boca do juiz, enquanto o Senhor não permite a saída do último laudo do exame, enquanto o Senhor não tira do crack da Cracolândia essa menina, enquanto tua mão não restaura esse casamento, enquanto tu não completa a obra, dá a essa mulher, a este homem, a unção de governo, a capacidade de administração. Sobeja na graça, sobeja na graça, sobeja na graça, sobeja na graça. Em nome de Jesus nós oramos assim. Kézia, adora, porque o Senhor vai entrar em lares agora.